Quando trabalhamos com pessoas, especialmente em situações tão únicas quanto um voo, a gente aprende que nada é realmente previsível. São nesses momentos que o inesperado encontra a gente, mudando completamente o significado de um dia comum. Essa história é sobre um desses momentos, algo que vivi e que ainda me faz refletir até hoje. Quem nos conta esse primeiro relato é o Gian. Boa noite, Dom. Resolvi compartilhar este relato porque nunca consegui esquecê-lo. E talvez você e seus ouvintes entendam por quê. Durante 12 anos, trabalhei como comissário de bordo em 2 empresas aéreas já extintas, a Taesa e a Mexicana de Aviação. Foi na Taesa, em 1998, que vivi uma experiência marcante, quando tinha apenas 8 meses de carreira. Esse voo em particular tinha algo em comum desde o início, e creio que isso se devia à sua natureza especial. O capitão nos avisou logo no briefing que o compartimento de carga transportaria vários caixões. Eram pessoas que, infelizmente, haviam perdido a vida tentando cruzar de Tijuana para os Estados Unidos, seja pelas dificuldades da travessia ou por motivos ainda mais tristes. No momento do embarque, como era esperado, o clima a bordo era pesado. Havia muitos rostos marcados pela dor, lágrimas escorrendo, pessoas tentando se consolar. Na galley, organizávamos os itens do serviço de bordo, ajustando as refeições no forno, quando um senhor se aproximou silenciosamente. Ele usava roupas simples, típicas de um trabalhador do campo, botas e chapéu. Com um tom gentil, pediu se seria possível levar um copo d'água para sua esposa, que estava no assento 3A, pois ela precisava tomar um remédio. Prontamente me ofereci para atender. Peguei a água e, enquanto caminhava pelo corredor, vi o homem entrando no banheiro. Quando cheguei à fileira indicada, encontrei a senhora sentada, claramente abalada. Seu rosto mostrava a tristeza que tantos outros ali também carregavam. Ao me aproximar, perguntei: "A senhora pediu água para tomar seu comprimido?" Ela, surpresa, me olhou por um instante antes de responder, quase murmurando: "Sim, preciso tomar meu remédio, mas não pedi água." Preferi não insistir. Talvez ela estivesse confusa pela situação. Perguntei se estava se sentindo bem, e ela apenas assentiu. Para tranquilizá-la, comentei: "Não se preocupe, logo começaremos o serviço de bordo. Assim poderá comer algo e evitar tomar o remédio de estômago vazio." Voltei à galley e vi o senhor saindo do banheiro. Informei que estávamos prestes a iniciar o serviço e sugeri que voltasse ao assento com sua esposa. Ele agradeceu e foi embora. Durante o voo, enquanto recolhíamos as bandejas, ele retornou à parte traseira para agradecer novamente e perguntar quanto tempo faltava para chegarmos a Guadalajara. Informei que seriam cerca de 2 horas, e ele mais uma vez agradeceu antes de entrar no banheiro. No entanto, após esse momento, não notei mais a presença do homem. Quando iniciamos os procedimentos de descida e revisamos a cabine, observei que a senhora ainda tinha uma bandeja intacta ao lado dela. Perguntei: "Seu esposo está no banheiro? Preciso recolher a bandeja." Com um olhar confuso, ela respondeu: "Meu esposo?" Expliquei que o homem havia pedido água para ela e me disse que era seu marido. Tentando esclarecer, acrescentei: "Ele mencionou que era seu esposo e foi quem pediu a água para você tomar o remédio." Com as mãos tremendo, ela retirou da bolsa um pequeno rosário e uma foto me mostrando. "É este senhor?" perguntou ela, já com os olhos marejados. Olhei para a imagem e, sem dúvida, era o mesmo homem. Confirmei com um aceno e ela, em meio a lágrimas, explicou: "Ele de fato me acompanha, mas não está sentado aqui comigo. Ele está lá embaixo, na carga, dentro de um caixão. Meu marido sofreu um acidente tentando cruzar a fronteira em Isidro, e eu vim buscar seu corpo." As palavras dela me deixaram sem reação, mas carregadas de uma emoção que até hoje carrego comigo. Senti um frio subir pela espinha. Ainda processando o que acabara de ouvir, ofereci minhas condolências à senhora e, com cuidado, pedi se poderia ficar com a foto por alguns minutos para mostrar ao meu colega. Expliquei rapidamente o que havia acontecido e ela, com um gesto gentil, permitiu. Agradeci e prometi devolvê-la assim que pousássemos, pois já estávamos em fase de descida. Com a foto em mãos, voltei à galley e contei tudo ao meu companheiro de tripulação, que também havia visto o homem ao nos pedir água.
Quando mostrei a foto, o rosto dele mudou imediatamente. Ele me olhou fixamente e disse: "Não brinca com isso. Agora você não vai acreditar, mas eu vi esse homem não só quando pediu água. Ele estava conversando com outro rapaz mais cedo, durante o serviço de café." Minha curiosidade virou um misto de incredulidade e apreensão. "Como assim?" perguntei. Ele continuou: "Eu vi os dois sentados, conversando enquanto passávamos pelas fileiras. Mas depois não vi mais o outro rapaz. Passei várias vezes por lá e aquele assento estava vazio. Você não viu os dois juntos?" Respondi que não, que só tinha visto o senhor, o esposo da senhora. Ele então, visivelmente abalado, comentou: "Tenho certeza de que o outro rapaz também estava lá embaixo na carga." O clima ficou pesado entre nós, um silêncio que parecia ainda mais denso dentro daquele espaço apertado. Assim que pousamos, devolvi a foto à senhora, mantendo um tom acolhedor e tentando trazer algum conforto. "Olha, seu esposo ainda está cuidando de você. Diga a ele que já pode descansar tranquilo, porque vocês já estão em casa." Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite a todos. Quero começar dizendo que consegui essa oportunidade de emprego através de um grande amigo que trabalhava como operador nos setores responsáveis pela distribuição dos produtos dessa empresa. Comecei como almoxarife em uma pequena unidade que distribuía embutidos de uma marca local. Durante 4 meses, trabalhei tranquilamente no turno da manhã, sem qualquer situação fora do comum. Foi apenas após um corte de pessoal que as coisas começaram a mudar. Eu e mais 2 colegas fomos designados para fazer um inventário após o expediente. Felizmente, era apenas uma seção específica, não o estoque inteiro, e lidávamos com insumos variados, não tanto os produtos principais da empresa. Encerramos a tarefa por volta das 9 da noite e aguardávamos que um colega finalizasse o arquivamento dos documentos. Estávamos em um espaço com refrigeradores, quando de repente algo inusitado aconteceu. Apenas eu e outro colega estávamos ali quando ouvimos uma batida forte em uma das portas dos congeladores. Viramos na direção do som, mas não vimos ninguém. Imaginamos que pudesse ser nosso outro colega. Porém, logo ouvimos a voz dele vindo de outra direção, perguntando se estávamos prontos para ir embora. Foi então que nós 2 nos entreolhamos confusos e, sem aviso, vimos 2 portas dos congeladores se abrirem lentamente e, em seguida, fecharem com um estrondo. Não pensamos 2 vezes. Corremos em direção à entrada principal. Lá encontramos nosso colega, que riu da nossa reação e perguntou se tínhamos nos assustado. Contamos a ele o que havia acontecido. Ele, que já trabalhava ali há mais tempo, cerca de 2 anos ou um pouco mais, nos tranquilizou. "Não se preocupem, estamos fora agora, não vai nos acontecer nada. Mas por acaso ninguém contou que aqui à noite acontecem coisas estranhas?" Respondemos que não, que essa era a primeira vez que ficávamos no local depois do horário normal e que nunca ouvimos nada parecido. Foi então que ele explicou. "O vigia me disse que não são fantasmas ou espíritos, nada de aparições. Ele acredita que quando isso acontece, é porque de manhã cedo as bruxas vêm abastecer. Nunca me disse quem são, mas afirma que as conhece e apenas mantém distância sem interferir. Eu mesmo já passei por situações estranhas. Portas se abrindo e fechando, objetos caindo, sacos de salsicha sendo jogados, mesmo sem ninguém à vista. No dia seguinte, o vigia sempre me diz que viu as bruxas comprando como se fossem clientes comuns, mas nunca revela quem são. Ele finalizou nos dizendo que, apesar das histórias, o protocolo de segurança deixava claro que ele apenas trancava as portas ao final do expediente, sem voltar à área interna. Essa foi a última vez que precisei ficar até tão tarde naquele lugar. Trabalhei ali por mais tempo e posso confirmar que em várias ocasiões, ao conversar com o vigia nas primeiras horas da manhã, ele repetia a mesma história. As bruxas apareciam cedo para fazer suas compras. Contudo, ele nunca revelou quem eram.
O que me deixou intrigado é que, independente de qualquer crença, nós realmente vimos aquelas portas se movendo sozinhas. Isso é um fato que não posso negar. Felizmente, com algumas mudanças feitas pela empresa, nunca mais precisei trabalhar à noite. Há quem diga que, dependendo de certas circunstâncias, a presença de pessoas envolvidas com práticas de bruxaria, especialmente quando há intenções negativas, pode agitar energias que normalmente permanecem quietas em um lugar. Essas forças, que antes não se manifestavam, parecem ganhar vida, seja para o bem ou para o mal, diante de tais visitas. Não sei, o que você já ouviu sobre isso? Durante o último inverno, mudei para uma casa em uma cidade completamente nova. Antes disso, só havia passado por lá uma única vez, para uma entrevista de emprego. Quando fui contratado, precisei fazer a mudança praticamente às pressas. Era uma oportunidade importante para minha carreira, então me esforcei ao máximo para que tudo saísse como planejado. A cidade, no entanto, era bem isolada, o que tornou todo o processo de mudança mais complicado. Acabei alugando uma casa pela internet, mesmo sabendo que não era a maneira ideal de fazer isso. Pensei que, por ser um contrato de 1 ano, poderia procurar algo melhor depois, caso necessário. No primeiro dia de dezembro, coloquei todas as minhas coisas na caminhonete e peguei a estrada. Só parei para abastecer, mas ainda assim cheguei ao destino já perto das 9 da noite. Lembro que, da única vez que estive ali, tinha visitado durante o dia. Então, ver a cidade à noite foi bem diferente. A iluminação das ruas era fraca, a maioria das lojas estava fechada, e com isso, o lugar parecia deserto. Para quem vinha de uma cidade maior como eu, aquilo causava um certo desconforto. Não havia outros carros na rua, e por alguns momentos tive a sensação de estar dirigindo por um lugar abandonado. Pouco tempo depois, cheguei ao bairro onde ficava minha nova casa. Era uma construção modesta, cercada por outras bem parecidas, enfileiradas. Estacionei na entrada e peguei o colchão inflável, já que tinha vendido quase tudo antes da mudança com a ideia de mobiliar o lugar aos poucos. Assim que entrei, percebi que a casa era exatamente o que eu esperava. Antiga, com chão de madeira que rangia a cada passo e um leve cheiro de mofo. A disposição era simples, uma cozinha conectada à sala de estar e um corredor comprido que levava aos 2 quartos. Após dar uma volta rápida pelo lugar, apaguei as luzes e fui direto para o quarto principal. Coloquei o colchão no chão e comecei a enchê-lo com a bomba elétrica. Sentei no chão, completamente exausto após horas de estrada e todo o desgaste da mudança. Enquanto estava ali tentando descansar um pouco, ouvi um barulho vindo do outro lado da casa. Era um rangido, pequeno, mas muito claro, como o som de uma tábua do assoalho sendo pressionada. Meu primeiro pensamento foi que talvez fosse algum animal, como um guaxinim, que tivesse entrado na casa antes de eu chegar. Levantei-me e caminhei pelo corredor em direção à sala de estar para investigar. Nem me preocupei em acender as luzes, apenas olhei ao redor no escuro. A sala estava do mesmo jeito de antes, completamente vazia, e não havia sinal de nada ou ninguém. Respirei fundo e concluí que provavelmente estava imaginando coisas, resultado do cansaço e do estresse. Afinal, eu ainda não conhecia os sons naturais daquela casa antiga. Voltei ao quarto. O colchão já estava cheio, então estiquei um cobertor sobre ele e me deitei. Sabia que o dia seguinte seria cheio de tarefas e precisava descansar o máximo possível. Apesar da simplicidade do ambiente e de toda a estranheza daquela primeira noite, adormeci rapidamente assim que encostei a cabeça. Acordei sentindo um breu absoluto ao meu redor, como se meus olhos ainda estivessem fechados. Tudo estava tão escuro que era impossível distinguir qualquer coisa. Pelo silêncio e pela sensação de tempo, imaginei que devia ser madrugada. Tentei relaxar e voltar a dormir, mas fui interrompido por um barulho logo à minha frente. O som nítido de uma tábua do chão rangendo. Num instante, meus olhos se abriram novamente e eu me sentei de forma abrupta. Fiquei encarando a direção do som, mas não conseguia enxergar nada. Permaneci imóvel,
ouvindo apenas o som do meu coração batendo forte, enquanto um desconforto crescente tomava conta de mim. De repente, outro rangido ecoou, agora vindo de uma posição mais à esquerda. O pânico começou a se instalar. Minha mente vacilava entre acreditar que aquilo era um pesadelo e aceitar que estava realmente acontecendo. Antes que pudesse decidir, uma sequência de 4 rangidos ressoou, cada um vindo de um ponto diferente, como se alguém estivesse se movendo ao longo do quarto. Em meio à escuridão, tive a impressão de ver uma leve silhueta. Meu corpo ficou tenso, e então a porta do quarto foi aberta de forma abrupta. A luz da lua, vinda do corredor, iluminou brevemente a figura de um homem passando rapidamente da minha visão. Ouvi seus passos correndo para a outra extremidade da casa, enquanto me apressei para acender as luzes. Assim que alcancei o interruptor, percebi que a porta da frente estava completamente aberta. No pouco tempo que o observei, consegui perceber que ele parecia ter em torno de 40 anos, vestia roupas desgastadas e calçava botas. Não consegui captar mais detalhes. Sem hesitar, peguei meu celular e as chaves, saí da casa e entrei na caminhonete. Enquanto dirigia, liguei para a polícia local e relatei o que havia acontecido. Pelo que expliquei, os agentes concluíram que provavelmente alguém estava ocupando a casa enquanto ela estava vazia. No entanto, isso não explicava por que ele estava no meu quarto e, pior, rastejando enquanto eu dormia. Felizmente, o proprietário foi compreensivo e permitiu que eu rompesse o contrato de aluguel. Em pouco tempo, mudei para outro lugar. Até hoje, fico pensando no que poderia ter acontecido se eu não tivesse acordado naquela noite. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Quando era mais jovem, recebi a responsabilidade de trabalhar como segurança no turno da meia-noite em um imenso depósito na cidade de Omaha. O lugar, dedicado principalmente ao armazenamento, tinha proporções gigantescas. Nossa equipe de vigilância tinha a missão de percorrer diferentes pontos do prédio durante a noite, uma tarefa que envolvia muita caminhada. Durante o turno, 2 guardas sempre eram escalados. Um para monitorar o lado de fora no conforto de um carro e o outro para patrulhar o interior a pé. Não é difícil adivinhar qual das funções era a mais cobiçada. Naquela quarta-feira à noite, eu havia começado meu turno fazia cerca de 30 minutos. Meu hábito era iniciar o trabalho caminhando pelo galpão durante 1 hora, inspecionando o local antes de me acomodar em um dos escritórios de segurança. Esse espaço contava com um sistema de câmeras bastante rudimentar para os padrões atuais, mas que na época parecia algo avançado. Composto por apenas 2 telas e 2 câmeras estrategicamente instaladas, uma no canto nordeste e outra no canto sudoeste, o sistema deixava claro que o patrulhamento a pé era indispensável. Esse armazém servia a várias empresas de tecnologia, abrigando equipamentos extremamente caros, o que justificava a presença de 2 guardas noturnos todos os dias. A disposição interna era semelhante à de um supermercado, com algo entre 10 e 15 corredores alinhados, cortados ao meio por um corredor central. Enquanto realizava a ronda inicial, notei algo incomum no final de um dos corredores. Uma forma branca, que lembrava vagamente o contorno de uma cabeça, parecia espiar por detrás da última seção de prateleiras. Como estava distante, só consegui distinguir aquele detalhe. Aumentei o ritmo dos passos, indo de uma caminhada tranquila para algo mais apressado. Quando cheguei à metade do corredor, a forma branca desapareceu atrás de uma pilha de caixas, deixando claro que havia alguém lá dentro. Meu coração disparou com a confirmação de que não estava sozinho. Apressei-me até o fim do corredor, esperando talvez encontrar o outro guarda fazendo algum tipo de inspeção. Já no canto sudoeste do depósito, olhei para a câmera posicionada ali, que estava direcionada exatamente para o local onde eu tinha visto a figura. E então, lá estava novamente, no 7º corredor, a mesma forma branca, agora mais próxima. Com uma visão mais nítida, percebi que era um rosto, pálido, quase translúcido e definitivamente assustador.
mas não era o rosto do outro guarda. Era algo perturbador. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu lentamente, escondendo-se mais uma vez atrás das caixas. Chamei o outro segurança pelo rádio e ele prontamente respondeu que estava no carro, estacionado na parte de trás. Ele garantiu que viria ao meu encontro em 5 minutos. Depois de desligar o telefone, o nervosismo tomou conta de mim ao pensar em voltar ao corredor onde tinha visto aquela cabeça. Apesar de saber que esse era o dever de um segurança, nunca se está realmente preparado para lidar com algo tão inesperado. Respirei fundo, juntei coragem e corri até o corredor. Cheguei ao final e olhei em volta, mas não havia ninguém à vista. Supus que a pessoa tinha fugido. Então avancei até a metade do corredor na esperança de alcançá-la. Foi quando um cheiro horrível e nauseante me fez parar imediatamente. O odor era insuportável, como se viesse de algo em decomposição. Parecia o cheiro de um animal morto. Segui o rastro do cheiro, cada vez mais intenso, até chegar a uma caixa de madeira grande que se destacava das outras ao redor. Com hesitação, levantei a tampa da caixa e me deparei com uma visão que jamais esquecerei. O corpo de alguém deitado em uma poça de sangue. O detalhe mais horrível era que a cabeça tinha sido removida. Imediatamente peguei o rádio e chamei o outro guarda, gritando para que ele ligasse para a polícia e relatasse a descoberta de um cadáver no depósito. Enquanto fazia isso, comecei a correr desesperado em direção à saída dos fundos, tentando recuperar o fôlego, mas meu corpo já estava em choque. Assim que atravessei a porta, fui tomado por uma náusea avassaladora e acabei vomitando. Sem pensar muito, corri até o carro do outro segurança e me joguei no banco ao lado dele, ainda ofegante. Ele estava ao telefone com a polícia, mas eu peguei o aparelho para dar os detalhes que ele não havia conseguido relatar. Diante da gravidade da situação, não demorou para que 5 ou 6 viaturas chegassem, cercando o depósito por completo. A equipe policial removeu o corpo em uma ambulância e o restante da noite foi dedicado à perícia. Mas o que mais me intrigou foi descobrir mais tarde que as gravações das câmeras tinham um intervalo de cerca de 3 horas completamente apagado. Não havia motivo aparente para aquela falha. Passei anos tentando entender o que aconteceu naquela noite. Não sou do tipo que acredita em fantasmas ou coisas sobrenaturais, mas simplesmente não consigo encontrar uma explicação plausível para os acontecimentos. Às vezes, penso em hipóteses absurdas, como a de que o assassino poderia estar no depósito segurando a cabeça da vítima, o que explicaria a aparência pálida e assustadora da figura que vi. Agora, só de relembrar, sinto calafrios percorrendo meu corpo. Durante meu tempo como voluntário em um aeroporto, há vários anos numa região central do México, prefiro não dizer o nome do estado por razões que logo ficarão claras, passei por uma experiência que sinto que devo compartilhar. Perto do fim do meu período lá, eu já conhecia muitas pessoas de diferentes áreas. Tinha uma boa relação com quase todo mundo. Apesar das brincadeiras, tudo era muito profissional. Até que numa manhã de terça-feira, daquelas bem tranquilas por ser baixa temporada, algo aconteceu. Era cedo, por volta das 6 da manhã, e o aeroporto estava praticamente vazio. Havia só algumas pessoas esperando seus voos e poucos colegas já no trabalho, todos ainda despertando com a ajuda do café. Enquanto me dirigia ao escritório passando pelas salas de espera, ouvi o choro de um bebê próximo aos banheiros. Mas aquele som era estranho. O bebê parecia estar em desespero, como se algo estivesse errado. Mas ao mesmo tempo o som vinha abafado, distante, como se ecoasse por trás de várias paredes. Era intrigante porque, naquela área, não deveria haver nada além do banheiro. Parei por um momento tentando entender. Pensei que talvez fosse uma mãe no banheiro de mulheres trocando a fralda do filho. No entanto, o som continuava esquisito. Parecia que alguém estava abafando o choro, talvez com um tecido, como se quisesse impedir que os outros ouvissem. Decidi me aproximar, preocupada, e abri a porta. Assim que entrei, o silêncio tomou conta do lugar. Olhei ao redor.
Todas as portas das cabines estavam abertas e o banheiro vazio. Mesmo assim, perguntei se havia alguém ali, talvez precisando de ajuda ou de papel. Nada. Fui de cabine em cabine, mas não encontrei viva alma. Porém, o jeito como o choro cessou no exato momento em que abri a porta foi perturbador. Saí dali arrepiada, incomodada com o ocorrido, e fui direto ao meu escritório. Contei o que aconteceu para um colega mais experiente, com quem eu tinha mais intimidade. Ele, sempre sério, não era do tipo que fazia brincadeiras de mau gosto. Olhou para mim e disse: "Isso te assustou, não é? Pois bem, há muitos anos algo assim aconteceu aqui. Eu não trabalhava no aeroporto na época, mas ouvi as histórias quando entrei. Uma senhora chamada Estela me alertou. Se você ouvir um bebê chorando com desespero nos banheiros, não vá sozinho. Chame alguém, peça ajuda, mas nunca entre sozinho." Ele fez uma pausa, me encarou com seriedade e completou: "Deixe-me te contar o motivo, mas vem comigo porque tem gente aqui que não gosta que esse tipo de coisa seja comentada, especialmente aquele senhor ali." Ele falava de um supervisor rigoroso, alguém que nos censurava por qualquer deslize. Fomos para o escritório do meu colega, onde ele continuou o relato. Foi a dona Estela quem me contou. Naquele ano houve uma movimentação intensa, mas muito discreta, porque à tarde, no banheiro feminino, encontraram algo terrível no cesto de lixo. Ele fez uma pausa, o tom sério. "Espero que você não se incomode porque é uma história pesada, e eu falo isso com o maior respeito. Era um bebê, entende? Um bebê que ainda não tinha nascido completamente, mas já estava em um estágio avançado. Prefiro nem descrever os detalhes. Eles reviraram tudo. Buscaram suspeitos nas câmeras, mas você sabe, com tanta gente passando pelos banheiros de um aeroporto, é quase impossível. Contudo, descobriram que a pessoa embarcou em um voo próximo daquela área. E, sinceramente, até hoje ninguém sabe ao certo se ela foi identificada. Pode perguntar por aí, mas poucos vão admitir que algo assim aconteceu. Aliás, há quem diga que ouvir o choro de um bebê naquele banheiro é só uma lenda. Isso porque, quando as investigações aconteceram, nos orientaram a negar qualquer coisa. Não queriam que o aeroporto fosse associado a uma situação tão trágica, mesmo não sendo diretamente responsável." Meu colega suspirou, visivelmente tocado. "É muito triste lembrar disso. Dá um nó na garganta, mas ao mesmo tempo confesso que me deixa assustado. Saber que há um motivo para aquele choro que você ouviu, bem ali, é algo que mexe com a gente." Ele continuou: "Disseram que fizeram de tudo, sabe? Vigílias, orações, pedindo por esse pequenino. Não era raro que algumas pessoas o ouvissem, mas o fenômeno foi diminuindo com o tempo. Hoje em dia é menos comum alguém relatar isso, mas ainda acontece." Ele ponderou por um instante e acrescentou: "Talvez seja necessário que encontrem quem o deixou ali, para que ele possa descansar em paz. Mas, sabe de uma coisa? Já ouvi gente dizer que crianças, por certas crenças, não têm que ficar vagando por aqui depois que se vão. Então, no fundo, não sei o que pensar. Só posso garantir que você não está louca. Eu também ouvi falar desse choro e acredito que seja real." Nem todas as histórias começam com um mistério óbvio. Às vezes, é uma pergunta simples que desencadeia eventos que ninguém poderia prever. O que você faria se uma crença aparentemente inofensiva se transformasse em algo que mexesse com a realidade de quem você é? Quem nos conta esse relato é a Cecília Morales, de Veracruz, no México. "Boa noite, Dom." Decidi compartilhar este relato porque até hoje não consigo tirar essa lembrança da cabeça. Talvez você consiga me ajudar a entender o que realmente aconteceu. Hoje em dia trabalho como enfermeira em Poza Rica de Hidalgo, mas o que vou contar aconteceu muitos anos atrás, quando eu tinha apenas 21 anos. Naquela época, eu ajudava uma amiga da minha mãe como aprendiz. Ela era responsável por organizar visitas domiciliares e minha tarefa era auxiliar em coisas simples. Não lidava diretamente com pacientes, mas procurava estar presente para oferecer algum tipo de apoio. Minha mãe trabalhava em um pequeno centro de saúde, onde também fazia campanhas para arrecadar materiais destinados a ações comunitárias.
Em uma dessas ocasiões, utilizamos os recursos fornecidos por esse centro para uma visita a uma comunidade. Ficamos hospedados por uma semana em uma casa segura, algo que, felizmente, nunca nos gerou problemas. Fomos em grupo. Minha mãe, a amiga dela, 2 companheiros, senhores mais velhos, pessoas de uma bondade genuína, e eu. Realizamos muitas tarefas, a maioria relacionada ao nosso trabalho, mas o que realmente marcou foi o caso de um garoto. Ele havia pisado descalço em um pedaço de vidro e o ferimento no pé estava gravemente infectado. Fizemos o que era possível naquela situação, tentando oferecer o máximo de cuidado. Era perto de um terreno pequeno, onde caminhões usados para mistura de cimento ficavam estacionados. Pelo menos é o que acho. Quem conhece a área talvez identifique o lugar. Do nosso lado estavam as casas. Naquele dia o atendimento foi para um menino e foi feito por mim e por uma senhora. Nada muito complicado, era apenas uma questão de ele se recuperar. O que sempre me chamou a atenção foi o avô desse garoto. Um homem que, apesar de seus 30 e poucos anos, parecia robusto e saudável. Ele nos tratava incrivelmente bem e demonstrava um cuidado evidente com o neto. Ele e sua esposa tinham o hábito de nos oferecer café quando aparecíamos por lá e até nos abrigaram por 2 dias enquanto cuidávamos de outro caso. Quando finalizamos o acompanhamento do neto, ele nos disse onde poderíamos encontrá-los caso precisássemos. Ao sairmos caminhando por aquela estrada de terra, o avô nos alcançou sozinho. Lembro exatamente do que ele nos disse. Senhoritas, muito obrigado por cuidarem do meu neto. E desculpem-me, sei que estão sempre ocupadas, mas queria tirar uma dúvida. Ouvi dizer que quem passa remela de cachorro nos olhos pode adoecer. Isso é verdade? Confirmamos que sim, era perigoso e sem fundamento algum, e perguntamos por que ele queria saber. Ele então revelou: pois é, faz sentido, só não contem para minha esposa. Uns dias atrás, antes de vocês chegarem, fui procurar ajuda com uma senhora. Eu estava desesperado para curar o pé do meu neto, mas ela disse que vocês iam vir e era melhor esperar por vocês. Durante a conversa, acabamos falando das histórias de aparições que nossos pais costumavam contar por aqui. Perguntei a ela sobre essa coisa de remela de cachorro porque, pelo que sei, muita gente acredita que isso ajuda a ver fantasmas. E claro, quem faz isso acaba ficando doente. Só que naquele momento, por impulso ou sei lá o que, eu acreditei. Peguei um pouco da remela do nosso cachorro e passei nos olhos à noite. Foi por segundos, depois lavei os olhos rápido. Já faz uns dias e até agora estou bem. Dissemos que o colocaríamos em observação, mesmo que tudo parecesse normal. Pegamos uma pequena lanterna e examinamos seus olhos ali mesmo, mas não vimos nada preocupante. Ainda assim, pedimos que ele fosse nos ver no dia seguinte. Ele agradeceu e voltou para casa. Mas no dia seguinte foi a esposa dele quem veio. Ela se aproximou de nós falando baixo, com um ar de preocupação. Queria nos contar algo. E o que disse foi tão incomum que, honestamente, é daquelas histórias que você só acredita porque está cara a cara com quem está contando. Dá para ver como a pessoa reage e perceber a seriedade daquilo. Caso contrário, você pensaria que tudo não passa de invenção. Ela nos contou que há alguns dias, durante a noite, algo vinha os incomodando. Era como se alguém batesse na janela do quarto. Tanto ela quanto o marido se levantavam para verificar, mas nunca viam ninguém. Ainda assim, a experiência deles parecia bem diferente. Enquanto ela ficava apenas intrigada, ele passava por momentos de pânico absoluto. Ele afirmava ver uma mulher sem cabeça do lado de fora, dizendo que ela tinha vindo buscá-lo. Ficava completamente fora de si, nervoso, e ela agradecia por seu neto. Talvez exausto pela doença, nunca acordar com os gritos. Essas crises se repetiam por várias noites. Ela tentava acalmá-lo, insistindo que aquilo não fazia sentido, que não havia ninguém ali. Mesmo assim, ele parecia apavorado. Chegava ao ponto de calçar os sapatos e sair correndo da casa no meio da madrugada, dizendo que a mulher sem cabeça queria que ele a seguisse. Por mais que ela tentasse impedi-lo, nunca conseguia. Ele voltava pela manhã, esgotado, sem nenhuma lembrança do que havia acontecido, apenas sabendo que amanhecia em algum ponto do morro próximo. Mas,
Nas noites seguintes, o ciclo recomeçava. Barulhos na janela, o mesmo desespero, as mesmas corridas. Uma noite ele comentou algo ainda mais estranho. Disse que a mulher sem cabeça havia prometido revelar onde estavam enterradas certas coisas. Na manhã seguinte, no entanto, ele não voltou. Já eram 11 horas e não havia sinal dele. Quando a esposa veio nos procurar, tudo o que podíamos dizer era o que ele nos contara sobre a remela do cachorro. Apesar de não vermos ligação direta entre as coisas, perguntamos se ela havia notado algum problema nos olhos do marido, mas ela disse que não. Contudo, ao ouvir isso, ela ficou visivelmente diferente, como se algo tivesse passado por sua mente. Decidida, ela disse que buscaria ajuda entre os moradores para tentar encontrar o marido. Planejavam perguntar se alguém o tinha visto e, se necessário, organizar uma busca pelo morro. A única pista era que ele costumava mencionar aquele lugar, mas nunca dizia exatamente onde ia. Nos dias que se seguiram, ela passou para nos atualizar. Ele ainda não havia voltado. Antes de encerrarmos nosso trabalho na comunidade, ela fez um comentário que nos chamou a atenção. Disse que, desde o episódio da remela, o marido tinha mudado. Não era mais ele mesmo. Seu comportamento, especialmente as visões da mulher, não faziam sentido para ela. Partimos deixando a busca nas mãos dos vizinhos, que continuaram tentando entender onde ele poderia estar ou o que ele via. Um mês depois, colegas que visitaram a mesma comunidade nos contaram algo perturbador. O homem nunca foi encontrado. Durante as buscas, acabaram encontrando várias peças de roupas femininas abandonadas no morro. Não havia indicação de quem eram ou como tinham parado lá. Tampouco se estavam ligadas às visões do homem. No fim das contas, ficamos com perguntas sem respostas. O que realmente aconteceu com ele? O que ele poderia ter visto? Deixando de lado o perigo óbvio de usar remelas de cachorro, o que você acha que tudo isso significa? Pouco tempo depois de me instalar em uma casa pequena na periferia da cidade, comecei a notar como o local parecia mais remoto do que realmente era. Embora estivesse a apenas 20 minutos do meu antigo endereço, o ambiente dava a sensação de isolamento total. O terreno era cercado por árvores, o que bloqueava completamente a vista de outras casas ou mesmo de estradas próximas, criando uma atmosfera de paz absoluta. Mas isso mudou logo no primeiro dia. Enquanto eu organizava as coisas, ouvi uma batida na porta ao anoitecer. Do outro lado estava um homem de meia idade, com cabelos grisalhos compridos e olhos profundos. Ele cumprimentou educadamente, mas havia algo desconcertante em sua presença. Tentou puxar uma conversa trivial, mas sua postura era rígida e o rosto permanecia sério, quase sem expressão. A interação foi incômoda, mas não dei muita atenção. Pensei que poderia ser apenas um vizinho curioso. No entanto, no dia seguinte, enquanto ainda desempacotava minhas caixas, ele voltou. Reconheci imediatamente suas roupas, as mesmas do dia anterior. Seu comportamento também era idêntico. Falava de maneira vaga, como se não tivesse nenhum motivo real para estar ali. Parecia que prolongava a conversa apenas por estar ali, sem propósito claro. Após alguns minutos desconfortáveis, encerrei a conversa com educação, mas firmeza, e voltei ao que estava fazendo. Começava a ficar inquieto. Mais tarde, outra batida na porta chamou minha atenção. Desta vez, o som era firme e insistente, muito diferente das visitas anteriores. Ao espiar pelo corredor, percebi a sombra dele através das cortinas. Meu tom foi direto, quase impaciente. Por favor, vá embora, tenho muito o que fazer agora. Ainda assim, ele permaneceu parado. Após alguns segundos, insistiu com outra batida mais alta. Irritado, fui até a porta, decidido a resolver aquilo de uma vez. Quando abri, ele estava muito mais próximo do que antes, a menos de 30 centímetros de mim. Seus olhos estavam vazios e sua postura rígida parecia carregar uma tensão assustadora. Foi então que notei algo que me gelou. Uma faca escondida parcialmente sob a manga de sua jaqueta. Fechei a porta com toda a força antes que ele pudesse reagir.
Tranquei rapidamente enquanto ele continuava batendo com violência. Não disse mais nenhuma palavra, apenas insistia, como se estivesse tomado por algum impulso sombrio. Liguei para a polícia e chequei cada fechadura da casa, tentando manter a calma. Ele permaneceu ali por alguns minutos, antes de finalmente ir embora. Os policiais chegaram tarde demais. Descrevi o homem e expliquei o ocorrido, acreditando que fosse algum vizinho. Para minha surpresa, nenhuma das casas próximas tinha moradores que correspondessem à descrição. Nem mesmo os vizinhos afirmaram ter visto alguém assim pela área. Até hoje, não sei quem ele era, o que queria ou por que estava armado. Torço para que tenha desaparecido para sempre. Há alguns anos, eu e 2 amigos ficamos sabendo, por meio de um conhecido em comum, de um antigo depósito ou loja de móveis abandonada que ficava a poucos quilômetros da minha casa. O lugar tinha fama de ser assustador, e numa noite qualquer, durante um passeio, resolvemos investigar. Estacionamos o carro em um Walgreens, a algumas centenas de metros de distância, e seguimos a pé em direção ao local. Conforme nos aproximávamos, um dos meus amigos, vamos chamá-lo de Fred, começou a se sentir desconfortável e decidiu não continuar, ficando para trás. Apenas eu e o outro amigo, Dylan, prosseguimos. Chegando à lateral do edifício, ficou evidente que o lugar estava desocupado havia muito tempo. A entrada principal estava lacrada com tábuas, e plantas trepadeiras e era dominavam a estrutura. Segundo o que nos disseram, a única entrada era por uma brecha na parede dos fundos. Demos a volta e lá estava, uma abertura estreita resultado de um pedaço quebrado da parede. Nos esprememos por ela e, ao entrar, nos deparamos com escuridão total. Não conseguíamos enxergar nada, nem mesmo nossas mãos à frente do rosto. Foi preciso ligar as lanternas dos celulares para explorarmos o ambiente. O chão de concreto estava repleto de entulho e restos de lixo. Aparentemente, estávamos no salão principal do antigo estabelecimento. Era um espaço imenso, grande o suficiente para abrigar um campo de futebol, e nossas vozes ecoavam de forma assustadora. Decidimos examinar as paredes, que estavam cobertas de grafites. Muitos eram rabiscos típicos de gangues e xingamentos que não surpreenderiam ninguém. No entanto, à medida que nos aproximávamos do fundo do prédio, as mensagens e os desenhos se tornavam mais perturbadores. Em uma das inscrições, alguém havia escrito: "Tire a própria vida hoje". Logo depois, os grafites começaram a adotar um tom macabro e satanista, com cruzes invertidas, pentagramas, o número 666, além de representações de cenas violentas. Mas, por pior que fosse o que víamos até ali, as descobertas mais assustadoras ainda estavam por vir. Perto do final do prédio, encontramos alguns degraus que levavam a salas menores. Quando apontamos as lanternas para os degraus, vimos uma grande mancha seca que parecia sangue. Isso foi o suficiente para nos desencorajar a seguir adiante. Então decidimos voltar para o lado oposto do salão principal. Enquanto caminhávamos, nossos feixes de luz captaram algo pendurado no teto. Nos aproximamos e vimos que era uma forca, ainda balançando numa viga. Ficou claro que pessoas que visitavam aquele lugar tinham intenções sombrias e perturbadoras. Depois disso, concluímos que já havíamos permanecido lá dentro por tempo demais e voltamos para a abertura por onde entramos. Do lado de fora, avistamos outro prédio menor posicionado atrás do principal. Apesar de tudo o que havíamos presenciado, a curiosidade nos levou a explorar este segundo local. Algo particularmente estranho chamava a atenção. Uma pequena sala na frente do prédio sem portas, apenas com uma janela. Lá dentro, pendurada no teto deteriorado, havia uma cruz invertida de tamanho considerável. Fomos até a lateral do prédio, onde havia uma entrada ampla, no estilo de portas de garagem. O interior era semelhante ao primeiro depósito, uma grande área vazia repleta de lixo. Contudo, aqui, os grafites eram ainda mais inquietantes. Havia também buracos na base das paredes que nos pareceram muito estranhos. Quando iluminamos os buracos com as lanternas,
não conseguimos enxergar o fundo. Não fazíamos ideia de para que serviam. Aquilo foi o suficiente para encerrarmos nossa exploração. Saímos do local, convencidos de que aquele lugar guardava segredos mais sombrios do que podíamos imaginar. Foi nesse momento que Dylan atendeu uma ligação de Fred. Enquanto conversavam, o rosto de Dylan mudou drasticamente, assumindo uma expressão de puro pavor. "O que aconteceu?" perguntei, sentindo um frio subir pela espinha. A resposta dele foi suficiente para me deixar completamente alarmado. "Não estamos sozinhos aqui." Antes mesmo de pensarmos em reagir, uma caminhonete branca apareceu na esquina, acelerando em nossa direção a uma velocidade assustadora. Sem hesitar, começamos a correr o mais rápido possível em direção ao meu carro. Porém, ao virarmos o outro lado do prédio, demos de cara com outra caminhonete, desta vez preta, estacionada ao lado. Mesmo assim, continuamos correndo sem olhar para trás, determinados a chegar ao carro. Por sorte, conseguimos alcançar o veículo, entrar e sair dali rapidamente. Até hoje não sei o que aquelas pessoas nas caminhonetes estavam fazendo ou por que decidiram nos perseguir, mas tenho certeza de que nada de bom acontecia naquele lugar. E, sinceramente, prefiro não saber. Nunca mais voltamos lá e espero que nunca precisemos. Vou tentar ser breve porque o que vivi é complexo e difícil de explicar. Há mais de 15 anos, trabalhei em um voo de uma companhia aérea que operava voos particulares aqui em Querétaro. Naquele dia, fiquei responsável por um avião pequeno, com poucos passageiros. Algo típico, já que esse tipo de transporte costuma ser usado por empresários ou figuras importantes. No entanto, naquele dia específico, havia apenas 6 homens e 4 mulheres a bordo, todos adultos. O voo transcorria normalmente. Prestamos o serviço como de costume, até que meu colega de trabalho veio até a cabine onde eu estava. Ele fechou a porta atrás de si e, com a voz baixa, pediu que eu o acompanhasse até a parte de trás do avião. Enquanto caminhávamos, ouvi os gritos de uma mulher. Gritos perturbadores, intensos. Quando chegamos mais perto, percebi que não tínhamos como nos comunicar com o capitão ou com os outros membros da equipe. Por exigência dos passageiros, o avião tinha tripulação reduzida. Além de nós dois, havia apenas mais uma pessoa trabalhando e o capitão. Em voos privados, é comum que os passageiros ditem certas condições, dependendo de quem são. Perguntei em um tom controlado o que estava acontecendo, preocupada que pudesse haver algum tipo de ameaça ou perigo a bordo. Meu colega estava visivelmente abalado, suando com o rosto vermelho, abrindo o colarinho do uniforme e tentando se acalmar com goles rápidos de água. Ele finalmente respondeu, pedindo que eu falasse baixo. "Não estamos em perigo, mas você precisa ficar quieta." Isso só aumentou minha inquietação. Continuei insistindo, tentando entender por que ele dizia que não havia risco, mas claramente estava aterrorizado. Ele, no entanto, parecia relutante em me dar qualquer detalhe. Depois de alguns minutos de tensão, ele se virou para mim e, com uma expressão quase de pânico, sussurrou: "O que você está ouvindo é um exorcismo." Eu não sabia como reagir. Queria duvidar, mas a expressão no rosto dele era impossível de ignorar. Ele estava tão abalado que continuava tremendo, suando e bebendo água como se tentasse desesperadamente se manter em pé. Com a voz trêmula, ele completou: "Eu vi a mulher no chão, o rosto dela parecia o de um homem afro-americano, mas ela é uma mulher branca. Ela estava falando coisas estranhas e gritando naquela voz feminina, mas com o rosto completamente alterado." Meu colega começou a chorar, escondendo o rosto em uma toalha para secar o suor e evitar que os passageiros percebessem. Eu, por minha vez, me senti paralisado. Não conseguia processar o que ele dizia. Perguntei quase sem saber porquê se ele estava certo do que tinha visto. Ele só repetiu que deveríamos ficar em silêncio e rezar para que ninguém nos chamasse para qualquer coisa. O restante do voo foi surreal. Em algum momento, o avião começou a descer e o barulho vindo da cabine dos passageiros cessou. Seguimos nossas tarefas normalmente, dando as instruções pelo sistema de som, mas evitando entrar naquela área ou mencionar o ocorrido ao capitão. Tudo terminou em um silêncio desconfortável.
Mas até hoje, a lembrança daquele dia permanece clara como se tivesse acontecido ontem. Quando saí para abrir as portas e realizar o procedimento de desembarque dos passageiros, fiquei surpresa com a calma que todos demonstravam, como se absolutamente nada tivesse ocorrido. Eles acompanhavam uma mulher cujo rosto estava coberto por toalhas, segurando-a pelos ombros enquanto ela caminhava tranquilamente. Era impossível não sentir que aquilo fazia parte de uma experiência desconcertante, algo que te tira completamente da realidade e te deixa sem rumo. Logo depois, o capitão saiu da cabine e nos encontrou. Seu semblante era grave e ele disse apenas: "O que vocês viram, guardem para si. Recomendo que façam uma limpeza espiritual. Que Deus abençoe este avião, porque o que aconteceu aqui foi muito pesado." Eu e meu colega ficamos perplexos. Ao retornar a Querétaro, já sem os passageiros que havíamos deixado em Chihuahua, esperamos a família dele buscá-lo. Não comentamos nada sobre o ocorrido. Na viagem de volta tivemos a companhia de 2 colegas de trabalho e nunca mais nos vimos em uma situação como aquela, nem voamos novamente com aquelas pessoas ou naquele avião. Mesmo depois de tanto tempo, o que vivi naquele voo ainda está muito claro para mim. Ainda assim, é difícil processar quando você presencia algo tão surreal. As palavras do meu colega e a seriedade do capitão fizeram tudo parecer algo saído de um filme, mas era a realidade. Aquilo deixou uma marca profunda em mim. Sim, eu estive a bordo de um avião onde aconteceu um exorcismo, e tudo isso a milhares de metros de altura. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Certas histórias nos fazem questionar o que é superstição e o que pode ser algo mais profundo. Imagine chegar ao trabalho e se deparar com um mistério que não só desafia sua lógica, mas também deixa um rastro de inquietação pelo escritório. Esta é uma dessas histórias, onde um detalhe aparentemente comum transforma-se em um símbolo de algo muito maior. Boa noite, Dom. Quero compartilhar algo que aconteceu no meu ambiente de trabalho. Por razões óbvias, não mencionarei meu nome ou detalhes pessoais. Tudo começou na segunda semana do meu novo emprego, quando um evento aparentemente trivial tomou proporções inesperadas. Ocupo um bom cargo, mas, por diversos motivos, as coisas têm tomado um rumo esquisito. Sou recrutador em uma empresa especializada em terceirização. Sei que o setor não tem a melhor reputação, mas, ao contrário de muitas outras, esta organização abre portas para recém-formados como eu. Estou aqui há apenas um mês e me sentia muito à vontade, até o episódio que vou narrar, ocorrido na segunda semana após meu início. Nesse dia cheguei um pouco mais tarde que o usual, pois tinha um compromisso com um cliente nas primeiras horas da manhã. Era por volta de 8 da manhã quando entrei no escritório, que funciona em uma casa ampla e adaptada no centro histórico da cidade do México. Logo ao chegar, vi que uma colega da área de folha de pagamento e minha supervisora estavam visivelmente agitadas, conversando na recepção ao redor de uma das secretárias que trabalhava diretamente com o chefe. A secretária estava sentada, mas claramente abaladíssima, chorando sem parar. Assim que minha supervisora me viu, sinalizou discretamente para que eu seguisse direto, sem me deter. Fiz isso, embora fosse quase impossível ignorar a cena. Mais tarde, quando tudo parecia ter se acalmado um pouco, minha chefe voltou ao escritório sem mencionar o ocorrido. Nem eu, nem meu colega, que também é recrutador, fizemos qualquer pergunta, até que, pouco antes do fim do expediente, ela nos disse que a secretária havia passado por um problema pessoal e que deveríamos evitar nos envolver. Aceitamos sem questionar, até porque nunca gostei de me meter em fofocas de trabalho. No entanto, no dia seguinte, percebi que o incidente não havia terminado ali. Alguns colegas passaram o dia inteiro comentando sobre o ocorrido e a recepcionista não apareceu para trabalhar. O que me chamou mais atenção foi ouvir insinuações de que algo grave tinha acontecido dentro da própria empresa. Comecei a suspeitar que minha chefe não tinha nos contado toda a verdade.
prestando mais atenção às conversas, ouvi menções ao banheiro feminino. Não que eu quisesse me envolver, mas é difícil escapar de rumores em um ambiente de trabalho. À tarde, após retornar do almoço, encontrei meu colega conversando baixinho com um funcionário do setor de folha de pagamento. Eles pararam de falar quando me viram, mas o rapaz da folha de pagamento ainda comentou antes de sair algo que me deixou desconcertado. Perguntou se eu sabia do que andava acontecendo e recomendou que eu tivesse cuidado ou evitasse demorar no banheiro. Meu colega tentou encerrar o assunto, mas o outro saiu rindo, deixando um clima de mistério. Perguntei ao meu colega o que ele sabia, mas ele preferiu não dizer nada. Resolvi não insistir, embora a curiosidade permanecesse. Na semana seguinte, precisei passar alguns dias em outra empresa para distribuir folhas de pagamento e cartões bancários aos novos colaboradores. Durante essas tarefas, costumo ligar para a recepcionista para obter alguns dados necessários. No entanto, no segundo e último dia que estive lá, não consegui nenhum retorno dela. Frustrado, entrei em contato com minha chefe e acabamos tendo uma breve discussão. Expliquei que meu atraso era culpa da encarregada de me ajudar, que simplesmente não respondia. Foi então que minha chefe, já irritada, comentou que a recepcionista não havia ido trabalhar por causa do que tinha ocorrido no dia. Percebi na hora que ela cortou a conversa abruptamente, como se tivesse dito algo que não deveria. Perguntei o que havia acontecido, mas ela voltou com a mesma desculpa de antes. Dessa vez, resolvi agir diferente. Quando retornei ao escritório, joguei verde para colher maduro. Disse ao outro recrutador que já sabia tudo sobre o que havia acontecido com a recepcionista. Ele caiu na conversa, como dizem por aqui, e começou a me contar. Meu colega trabalha lá há cerca de 1 ano e meio a mais do que eu. Segundo ele, situações como essa já tinham acontecido antes, mas de forma rara. Ele começou explicando sobre a origem da empresa e, mais especificamente, sobre a história do prédio onde trabalhamos. Parece que os donos atuais adquiriram o imóvel de maneira pouco ética. Os proprietários anteriores haviam transformado o local em um pequeno orfanato, mas acabaram falindo. Foi nesse contexto que os donos atuais supostamente aproveitaram a situação e compraram o lugar por um valor bem abaixo do justo. Essa jogada, ele disse, deu início a uma série de problemas. Depois que o prédio foi reformado e a empresa inaugurada, algo começou a acontecer repetidamente. Os banheiros ficavam infestados de besouros. Ele contou que já tinha ouvido falar disso e, mais tarde, presenciou pessoalmente. Era algo estranho. Mesmo após dedetizações frequentes, os insetos continuavam aparecendo, como se nunca fossem embora. Quem trabalha ali há mais tempo afirma que, sempre que os dedetizadores chegavam, os besouros desapareciam, mas reapareciam logo depois que eles iam embora. E esses insetos não são como baratas. São pequenos e aparecem em quantidade absurda. Mais curioso ainda é o que seus colegas dizem. Os besouros seriam um tipo de mau presságio ligado aos donos ou à empresa. Embora a ideia soe absurda, ele me contou que sempre que esses insetos apareciam em grande quantidade nos banheiros, algo ruim acontecia dias depois. Sempre algo relacionado à companhia. Por exemplo, há alguns anos, a empresa quase fechou por problemas administrativos, mas foi salva pelo pai de um dos sócios. Em outra ocasião, os donos sofreram um acidente de carro durante uma viagem. Apesar de ninguém ter perdido a vida, eles ficaram gravemente feridos e passaram meses no hospital. Segundo ele, essas não foram as únicas vezes que algo ruim aconteceu, mas ninguém nunca lhe deu detalhes completos. E de todas as vezes, o padrão era o mesmo. Antes de qualquer evento ruim, os banheiros eram tomados por besouros. Ele também mencionou que, depois de alguns dias, os insetos pareciam secar e se transformar em pó, desaparecendo sem deixar vestígios. O que aconteceu com a recepcionista desta vez, segundo ela mesma, foi aterrorizante. Ao entrar no banheiro, as paredes e o teto começaram a se cobrir com aqueles insetos e eles chegaram a subir nela. O desespero foi tanto que precisaram tirá-la de lá enquanto ela gritava, completamente apavorada. Contudo, quando chegaram, não havia sinal de nenhum inseto. Ela não sabia disso e, como tinha pouco tempo de casa,
Também não estava ciente de que ninguém gostava de falar sobre essas coisas por lá. Embora não houvesse evidências visíveis, acreditaram nela, pois aquilo não era algo inédito. Meu colega contou que alguns meses antes de eu começar, algo parecido aconteceu com outro funcionário. Esse outro disse ter visto insetos por toda parte, nas paredes, no chão, no teto, uma verdadeira infestação. Apesar de não termos sido informados diretamente sobre isso, ficou claro que o incidente com a recepcionista foi o motivo pelo qual estamos trabalhando de casa há 2 semanas. Desde então, só fomos ao escritório uma vez por um motivo específico, com a justificativa de que estavam realizando reformas. No entanto, meu colega acredita que, na verdade, estão apenas esperando por alguma notícia ruim. Sei que para muitos tudo isso pode soar como uma superstição. Eu mesmo pensei assim por um tempo, mas, sinceramente, acredito que não é o caso. Lembro-me de como aquela colega estava arrasada no dia em que a vi, e ainda fomos colocados em trabalho remoto por conta disso. Apesar de tudo, gosto muito do meu emprego e tenho uma boa relação com os colegas. Por isso não menciono aqui o nome do prédio no centro, pois seria fácil identificá-lo, e não quero comprometer minha posição. De qualquer forma, espero que nada aconteça. Mas se vier aquela má notícia que de certa forma já foi anunciada, aviso vocês. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.